Olá, meus amores, videoaula de história de hoje. Nada melhor do que a gente contar uma historinha para vocês hoje, para a gente trabalhar o tempo, que é o que a gente vai trabalhar hoje em história, como o tempo passa. Então, a gente vai contar aí a história de Alice no País das Maravilhas. Gente, como a gente teve o dia do livro infantil, dia 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil, a gente aí fala das histórias infantis, né? Então, como é importante as histórias infantis? Então, a história de Alice que eu vou contar para vocês, ela vai falando de tempos, o que vai acontecendo ao longo do tempo. Todas as histórias, ela tem um tempo, tá? Ela vai dizendo o que aconteceu, o que fez num horário, o que fez no outro. Por exemplo, o lobo, os três porquinhos, né? Então, o lobo, o que aconteceu? Os porquinhos, cada um fez uma casa. Um fez uma casa de palha para terminar mais rápido, o outro fez de madeira também para terminar um pouco mais rápido, mas dava um pouquinho mais de trabalho do que a de palha. E o outro fez a de tijolo, que demorou mais tempo, porém ele queria uma casa que fosse segura, forte, firme. Então, aí passou o tempo, ó. Tempo rápido, quem fez a casa de palha, um tempo médio para quem fez a casa de madeira e um tempo longo para quem fez a casinha de tijolo lá, o do porquinho, né? Isso ajudou bastante na história, porque, ó, quem fez a de palha, a casa caiu logo, quem fez a de madeira, o lobo também conseguiu derrubar com sopro, mas a de tijolo não, foi mais trabalhosa, mas foi mais segura. Na história de Alice do País da Maravilha, é uma história muito longa, tem vários acontecimentos. Vou fazer um resumo para vocês. E eu também coloquei um vídeo para vocês assistirem. Caso vocês queiram entender melhor a história, visualizar, tem um vídeo lá, um link de um vídeo para vocês assistirem sobre essa historinha, tá? Mas o objetivo dessa história é a gente entender como o tempo passa, tá certo? Então, ouça a história. Eu vou resumindo a história para vocês, tá? Que é longa, muito longa. Vamos lá. Alice no País das Maravilhas. Alice e sua irmã mais velha, elas estavam sentadas em uma árvore. Alice dá uma olhada no livro que a irmã está lendo, mas ao perceber que é um livro de adulto, prefere ficar com as flores à sua volta. Logo ela começa a ficar com sono. De repente, ela vê um coelho branco passar correndo à sua frente. Ele tira um relógio do bolso, vê a hora e fica desesperado, dizendo: "Oh, eu vou chegar atrasado." Como é muito curiosa, Alice corre atrás dele. Quanto mais o coelho branco corre, mais a curiosidade de Alice aumenta. Tentando alcançar o coelho, ela vê entrar numa toca, então Alice coloca a cabeça dentro da toca e grita: "Senhor Coelho, espere! Quero falar contigo." Alice decide então entrar na toca, mas não encontra o chão e começa a cair. Oh! Então, Alice cai lá no buraco. Apesar do escuro, Alice ia passando por vários objetos que também caíam junto com ela, certo? Como armário, mesa, doces, várias coisas. Então, Alice cai, né? Cai lá. E mesmo tendo se estalado, não se machucou. Mesmo tendo caído no chão, ela não se machucou. Logo, ela se levanta e percebe que está no interior de uma grande sala. Então, nessa sala, certo? Do outro lado dessa sala, ela vê o coelho branco correndo desesperado. Então, a menina continua correndo atrás desse coelho, certo? O que é que acontece? Do outro lado, o coelho branco correu e sumiu. A menina corre atrás, olha ao redor. Alice vê que na sala há muitas portas. Então, tem várias portas. Só que uma porta é muito grande, outra porta é muito pequena. E um canto a menina vê uma portinha do tamanho de um buraco de rato, que só cabe um ratinho dentro. Então, né? Então ela pega. Nesta, a chave cabe perfeito. Tem 3 chaves, só que não consegue abrir as portas. Mas a chave pequenininha, a chave da casinha da porta pequenininha, que só cabe o ratinho, ela consegue abrir, tá certo? Só que ela não cabe passar nessa porta.
Então ela vê uma poção mágica e toma. Só que ela esquece a chave em cima da mesa. Então ela fica bem pequenininha igual o rato. Então ela vai, toma novamente a poção, fica grande novamente. Pega a chave, toma novamente a poção e fica pequenininha. E consegue entrar pela porta. Então a garota, tá certo? Consegue entrar. E quando ela entra num lugar bastante diferente do que ela costumava conviver, certo? Então, Alice começou a caminhar por esse lugar diferente, que era o País das Maravilhas. E ela começou a caminhar. Depois de alguns minutos, ela encontrou uma lagarta sentada em um enorme cogumelo, fumando e soltando baforadas de fumaça. Ela conversou um pouco com a lagarta, que deu a Alice um pedaço de cogumelo, dizendo: se você comer um lado deste cogumelo, você irá crescer. Se comer o outro lado, você irá encolher. Continuando seu caminho, a menina encontrou um gato com dentes muito grandes e unhas bastante afiadas, mas com uma cara simpática. O gato sorriu para Alice e ela perguntou qual caminho ela deveria seguir para sair daquele lugar. O gato respondeu: isso depende aonde você quer chegar. Alice então disse: não sei bem para onde eu quero ir, só sei que quero sair daqui. O gato respondeu então: não importa o caminho que você seguirá. E continuou: o importante é que você ande bastante, e assim você chegará com certeza ao lugar que você quer. A menina se assustou, né, referente ao que o gato disse, porque o gato parecia maluco. Então, mas eu não quero encontrar gente maluca, ela disse para o gato. E como você sabe que eu sou maluco? Perguntou Alice. O gato disse: se não fosse, não estaria aqui. Então Alice ficou pensativa e continuou andando pela floresta. Então ela chegou a uma roseira cheia de rosas brancas. Nessa roseira estavam 2 cartas de baralho pintando as rosas de vermelho. Alice perguntou às cartas: por que estão pintando as rosas de vermelho? Os 2 de pau respondeu: é porque a rainha de copas que quer rosas vermelhas. Se ela encontrar rosas brancas, seremos todos decapitados. Eita, que ela era mal, a rainha de copas. Então Alice ouviu alguns gritos. Era a rainha de copas. E todos se jogaram ao chão em posição de reverência para a rainha. Ela viu chegar o cortejo da rainha de copas, do qual fazia parte o coelho branco, aquele que ela seguiu, tá certo? A rainha perguntou: quem é você, menina? Alice respondeu, né? Pensou e respondeu. Vamos lá. Alice pensou, são apenas baralhos e não preciso ter medo. Mesmo assim, ela respondeu com respeito à rainha, né? Ela respondeu assim: eu sou Alice, sua majestade. A rainha perguntou, apontando para as cartas que pintavam as rosas brancas: quem são estes? Alice respondeu: não sei. Como é que vou saber? A rainha de copas ficou muito brava e gritou: cortem a cabeça dessa menina, ela é muito atrevida. Certo? E porque ela respondeu de uma forma mais que não foi delicada com a rainha não gostou. Então, cortem a cabeça dela. A rainha perguntou, apontando para as cartas, se eles conheciam aquela menina. Eles também disseram que não conhecia, certo? Vamos lá. Então, Alice fugiu, começou a correr. Só que lembra que a rainha tinha mandado pegar Alice, então todos começaram a correr atrás de Alice para capturar Alice para obedecer a ordem da rainha de copas. Alice, ela não queria ser pega, então ela se escondeu, certo? Então a rainha continuou perseguindo Alice. Mas Alice, no meio do caminho, encontra novamente o gato maluco. Vamos lá. Então, o gato maluco ela encontrou, a rainha de copas também encontrou o gato, que também respondeu de forma grosseira. A rainha ela também pediu para cortar a cabeça do gato maluco. Para tentar diminuir a situação, o rei sugeriu que deveria haver um julgamento
não já cortar a cabeça de Alice nem o do gato. Então, um julgamento para Alice tentar se defender, certo? A rainha gostou da ideia, mas quem deveria ser julgado? Então o rei disse: a duquesa, que estava na prisão. Alice olhou em volta e viu que tudo estava arrumado como se fosse um tribunal. Além disso, ela percebeu que o tribunal estava cheio. Eram jurados, testemunhas, plateia, e ela mesma estava entre as testemunhas. Ela ficou encontrando na praia o gato e o coelho branco. O juiz era o rei. Então teve um julgamento e Alice foi condenada, certo? A ser decapitada. Então vamos lá continuar a história. Então, como Alice foi condenada, a rainha então gritou: cortem-lhe a cabeça. Dessa vez, Alice ficou muito brava e gritou com a rainha: ora, você não passa de uma nervosa. Mais respeito, menina, senão mandarei cortar a sua cabeça. E começou uma grande confusão, com todos gritando e discutindo ao mesmo tempo. No meio da gritaria, Alice comeu um pedaço do cogumelo que estava em seu bolso e voltou ao seu tamanho normal. Ela olhou para aquela confusão e pensou novamente: são apenas cartas de baralho. Nesse instante, Alice sentiu uma folha cair em seu rosto e ouviu: acorda, Alice. Era sua irmã. Alice esfregou os olhos e saiu correndo pelo jardim, pensando na aventura que tinha vivido em seu sonho. Mas na realidade ela não sabe se foi um sonho mesmo ou se aquela aventura foi de verdade. Então veja só como acontecimentos ocorrem, né? Veja, num sonho, vamos dizer se foi um sonho, Alice viveu várias coisas, momentos em que ela encontrou um gato, ela maluco, ela foi... Ela teve que passar por um julgamento lá na rainha e brigou e foi condenada a ser decapitada, a cortar a cabeça. E ela ficou pequena, ela ficou grande várias vezes na história. Então, gente, é o que acontece na vida da gente. Ao longo do tempo a gente vai modificando, a gente vai ficando de formas diferentes, né? O que é que você vai fazer agora? E essa historinha não tem, tá? Página 4 só tem mostrando a capa do livrinho e algumas perguntas se você conhecia essa história de Alice. Caso você queira observar e ver, você pode assistir. Tem várias versões dessa história. Pode ser que a história que eu contei para você é uma versão diferente da que tenha no vídeo. Porque as histórias, ao longo dos anos, elas foram modificando. Por isso a gente fala versões diferentes. Tá certo? A história dos 3 porquinhos, por exemplo, ela tem versão de que a mãe mandou os 3 porquinhos construírem suas casas. Dizem que eles que decidiram sair de casa e fazerem suas casinhas. Na história de Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, tem a história de que que a vovó é comida pelo lobo e Chapeuzinho também. E o caçador vem e tira as duas da barriga. Tem a história que não, que só a vovó é engolida pelo lobo e Chapeuzinho grita e o caçador vem e não deixa comer Chapeuzinho e ainda salva a vovozinha. Então as histórias são essas, ao longo do tempo elas vão tendo versões diferentes, se modifica um pouco, tá? Mas tá lá as historinhas que você vai ler. O coelho ele estava apressado, por quê? Porque ele tinha um compromisso com a rainha de copas. Lembra que ele estava apressado, olhava o relógio e saía correndo? Que ele tinha na historinha que está no horário correto por causa da rainha de copas, que poderia condená-lo, não é isso? Porque ele está atrasado. E ela gostava de tudo da forma que ela queria. Agora vocês vão na página 5 fazer o seguinte, tá? Vocês vão perguntar, muitas pessoas estão constantemente preocupadas com o horário. Pai, mãe, não é hora de ir para a escola, é hora de almoçar, é hora de tomar banho, é hora de ir pro reforço, é hora de ir para aula de piscina, de ir para natação, né? Quem faz, ir para aula de balé. Então, tem vários compromissos, tanto as crianças como os adultos. Então, sempre a gente está preocupado com o tempo. Então, você vai fazer a entrevista faça uma entrevista com seus familiares. E vocês vão escrever as atividades que eles costumam fazer no horário, no seu dia a dia. Você vai perguntar 3 de seus familiares que atividades eles realizam no dia e preencher o quadro que está no material de apoio, página 38.
Então, 3 pessoas da sua família, você vai aqui, ó, pegar 3 pessoas da sua família, botar o nome e o que eles costumam fazer de manhã, à tarde e à noite. O que eles costumam fazer de manhã, à tarde e à noite. Cada pessoa, você vai perguntar e vai preencher esse quadro. Depois que você preencher esse quadro, que é o primeiro requisito, segundo, você vai verificar se ela se preocupa com horários na realização das atividades diárias, em que ocasião isso acontece. Resiste às respostas que você coletou aqui. Essas pessoas que você entrevista se preocupam com o horário? Que momento do dia, o horário de almoçar, sempre tem que estar lá direitinho. Então, vocês têm que perguntar a essas pessoas. Terceiro, na história Alice do País das Maravilhas, a ordem das coisas. Então, na ordem da história de Alice, gente, as coisas acontecem de momentos diferentes, de formas diferentes. Pergunta a essas 3 pessoas da sua família que você entrevistou se eles gostariam de mudar a ordem das coisas que eles fazem diariamente. Se eles gostariam de mudar a ordem das atividades diárias. E por quê? Eu gostaria de mudar. Eu gostaria que fosse o horário de dormir, não fosse à noite, fosse de manhã. Então, o que é que eles queriam que mudasse? Você vai registrar aí, certo? Para finalizar, agora procure saber como os entrevistados, as 3 pessoas da sua família, como é que eles percebem se o tempo passa devagar ou depressa, ou realizam sua atividade diária. Resistem. Agora procure saber como os entrevistados percebem se o tempo passa devagar ou depressa ao realizar suas atividades diárias. Vocês acham que essas pessoas acham que passa muito rápido em fazer as coisas, quando a gente já vê, já tá à noite, já terminou a atividade, já no trabalho passou rápido? Como é que essas pessoas percebem que passou rápido ou depressa? Você vai responder aí, registrar, tá certo? Então, as histórias, ela é contada com tempo, início, meio e fim da história. Então, na de Alice, ela termina sendo ela dormindo e acordando, lembrando que foi um sonho. Então, ela passou ali vários minutos dormindo e acontecendo essa história no seu sonho. A vida da gente é também assim, como a gente viu, né? A gente era bebê, aí criança, vocês são crianças, vão crescer, virar adolescentes, né? Depois adultos e idosos. Então, é o processo da vida das pessoas. Também vai acontecendo coisas diferentes. E a gente costuma fazer coisas diferentes a cada momento do dia. Então, tem gente que estuda de manhã faz atividade, tem gente que estuda à tarde, tem gente que trabalha manhã e tarde, só está em casa à noite. Então, cada pessoa tem uma atividade diferente. Então, o tempo de cada pessoa é vivido de forma diferente, tá certo? Na próxima aula, a gente vai ver alguns instrumentos que a gente utiliza para medir o tempo, tá certo? Então, capricha na atividade e até a próxima. Tchau, tchau!